A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala nessa noite é a irmã Ana Guimarães. Nós estamos começando mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. E aqui, ao meu lado direito, nós temos a irmã Maria Eduarda. Paz do Senhor, irmã Ana. Paz do Senhor, irmã Ana também. E a todos os nossos ouvintes. Glória a Jesus. Aqui, ao nosso lado esquerdo, a irmã Ana Paula. Paz do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Ana. E paz do Senhor, irmã Maria Eduarda. Aqui temos duas Anas. Uma Ana Guimarães e outra Ana Paula e a irmã Maria Eduarda. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos começar então esse programa fazendo uma oração. Pedir que a irmã Maria Eduarda faça uma oração. Amém. Senhor, amado Deus, amado Pai, muito obrigada por tudo, Senhor, que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Por mais esse momento, Senhor, que Tu nos oportuniza, Senhor, por podermos compartilhar com os nossos irmãos, Senhor, a revelação que Tu deste, Senhor Jesus, da palavra que Tu queres, Senhor, que venhamos a transmitir, Senhor, a cada um deles. Te peço, Senhor, que possas tocar, Senhor, na vida de cada um, Senhor, fazer a Tua obra, que esse, Senhor, esse programa sirva de bênção, Senhor, para a vida, Senhor, venha servir, Senhor, de ganho, Senhor, ganho de alma, Senhor Jesus, eu te peço, toma, dirige, Senhor, esse programa, usa cada um, Senhor Jesus, é o que eu te peço e eu já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Esquecemos de uma parte importante do programa. Vamos apresentar de onde somos, quem somos. Sim. Esse é um programa do Ministério Restauração. Nós temos como presidente do nosso ministério, pastor Humberto Schmidt Vieira. Como diretor de comunicação, Nós quem é temos Maria Eduarda? o evangelista Rodinaldo. Como superintendente da juventude. O pastor Adriano Licidônio. Glória a Deus. E nós temos também como nosso líder, aqui na sede internacional da juventude, O diácono Tiago Machado. E temos o nosso supervisor também, que é importante citar. Sim, o presbítero Leonardo Goulart. Isso mesmo. Glória a Deus. Agora sim podemos começar nosso programa. Glória a Deus. Hoje nós queremos falar sobre um tema muito interessante para nós achamos muito interessante. Deus colocou no nosso coração uma palavra, uma mensagem que nós cremos que é muito importante no dia a dia do jovem. É muito importante nós aplicarmos isso que tudo que nós vamos falar agora. Com certeza. Vamos falar sobre um personagem muito conhecido também. Sim. E eu vou pedir que a irmã Maria Eduarda leia o nosso versículo base. Em Provérbios 1:7. Glória a Jesus. Aleluia. Provérbios, capítulo 1, E versículo 7. Glória a Jesus. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Glória a Deus. Nós vamos falar justamente sobre quem escreveu esse livro de Provérbios, Sim. que é o rei Salomão. Todos, provavelmente, ou quase todos, conhecem o rei Salomão, sabem? Né? Filho do rei Davi, um dos maiores reis do Velho Testamento, se não o maior. Sim. É uma história muito conhecida e nós queremos nos aprofundar um pouco sobre a parte mais importante da história do rei Salomão. Nós sabemos que logo que ele chega no momento em que ele é colocado no trono para reinar sobre Israel, um povo muito grande e o povo de Deus, nós temos muitos pontos importantes desde o momento em que ele sobe ao trono até o momento em que ele deixa o trono, o momento em que ele morre. E nós queremos falar sobre isso hoje. Para os irmãos que conseguiram ver a thumb, o tema da programação estava ali, é justamente o versículo que a irmã Maria Eduarda leu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu vou pedir que a irmã Ana Paula leia em 1 Reis, no capítulo 3, do verso 6 ao verso 13. Nós vamos entender em que momento o rei Salomão ele pediu por sabedoria.
que é uma parte muito interessante da história do rei Salomão, porque ele foi colocado no trono e ele poderia ter pedido muitas coisas a Deus, mas nós vamos nos aprofundar depois disso. Vou pedir que a irmã Ana Paula já leia. Glória a Deus. Então, 1 Reis, capítulo 3, e os versículos, irmã Ana? 6 ao 13. 6 ao 13. A palavra de Deus nos diz assim: Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Glória a Deus. Deus. Nesse momento da história do rei Salomão, que é o início do reinado dele, nós conseguimos entender justamente por que ele era temente a Deus. Como ele era temente a Deus. Porque diante de uma situação como essa, né? Foi um sonho que ele teve, onde ele se encontrou com Deus. Ali ele poderia ter pedido qualquer coisa. Com certeza. Qualquer coisa. Riquezas, né? Como nós, né? Se a gente recebesse uma proposta assim de Deus, com Não, o certeza jovem ia pedir cada coisa. nós teríamos muitas coisas para pedir. Sim. Dificilmente, eu acho, né? Dificilmente Pediria um jovem entendimento, eu acho. pediria entendimento. Mas Salomão naquele momento pediu sabedoria. E para que ele pediu sabedoria? Para julgar as causas do povo de Deus, que era um povo imenso, numeroso. Muito numeroso, que não se pode contar. Sim, e nós conhecemos e sabemos que o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus. Sim. Nós vemos que Salomão ele era temente a Deus porque ele entendeu que ele foi colocado diante de um povo para reinar, liderar um povo. E ele sabia a responsabilidade que ele tinha nas suas mãos. Sim. Não é mesmo, Ana Paula? Sim. Olha que tremendo, né, irmã Ana e irmã Duda? Que às vezes, quando nós fazemos esse paralelo, vamos meditar sobre a história de algum personagem, geralmente a gente faz essa meditação, e se eu estivesse no lugar desse personagem, né? Então imagina a responsabilidade que estava sobre as mãos de Salomão. Estou assumindo o trono que antes era do meu pai. O que faço eu agora? Né? Que nós sabemos que não é um trabalho fácil. E aí que entra o temor que Salomão tinha. Primeira coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria. Senhor, eu tenho um povo, como a irmã Ana disse, um povo muito numeroso na minha mão. Eu preciso de sabedoria para julgar as causas deste povo. Ajuda-me. E Deus se agradou, a gente vê que ali, o versículo 10, essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Então, poxa, esse jovem não pediu riquezas, coisas que, vamos supor, Deus esperava que aquele jovem pedisse, né? Humanamente, olhando pra Porque até ele razão teve a humana. oportunidade, né? Exato. Ele poderia muito bem pedir tantas outras coisas que um jovem, olhando assim, pediria, Sim. necessitava. E ele foi justamente naquilo ali. Eu quero sabedoria. Só isso que eu quero. Sim. Deus disse, por tu ter pedido bem, Uhum. eu vou te dar muito mais do que tu pediu.
Sim, inclusive ele recebeu riquezas e muitas Exatamente, coisas isso. justamente porque o coração dele não estava naquilo. Sim. O coração dele não estava nas Importante. riquezas. Aquilo foi acrescentado, como aquele versículo que me fugiu agora. Fala sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós vemos isso na prática aqui. Sim. Glória a Deus. E nós continuamos observando ali a história de Salomão, e nós percebemos que depois de um tempo, no decorrer da vida de Salomão, logo depois que ele recebeu sabedoria, já surgiu uma causa para ele resolver, que é muito conhecida, né? Eu creio que foi mais ou menos assim, cerca de semanas. Pelo que a Bíblia relata, né? Então Deus deu, ó, eu vou te dar, mas eu também já vou te testar. Sim. É. E Vamos ver realmente se foi você testado. entendeu. Logo depois nós podemos citar a história das duas mulheres Sim. que tiveram aqueles bebês, enfim, um morreu durante a noite. E aí uma tentou dar uma enganada ali, passar a perna em Salomão, mas ele foi sábio. Realmente ali nós Foi vemos- justo De também. repente Conseguimos- podemos ler, mana, nesse contexto. Nós temos um tempinho podemos ainda. ler. É logo em seguida, no Versículo capítulo 3, 16. né? Isso. No versículo 16. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Continua? 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era meu filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Pode continuar. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e uma metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: Porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Aqui nós conseguimos ver um exemplo já do que Deus já tinha feito na vida de Salomão e a sabedoria que ele tinha. Sim. Porque isso é uma coisa extraordinária, né? Quem é Sim. que ia pensar Sim. e fazer isso? É porque, não sei, se eu realmente estivesse no lugar de Salomão, eu jamais pensaria assim: me traz uma espada, eu vou dividir a criança ao meio. Exato. Seria muito difícil a exato. decisão. E a gente vê que Salomão foi, assim, pela história, foi rápido e, assim, Agiu é assim. rapidamente com sabedoria. Exato. Porque, por exemplo, julgar como a mãe verdadeira reagiu é a parte mais fácil de entender. Claro que uma mãe verdadeira, a mãe que era de fato desta criança, proteger a não criança. precisa, exato, iria proteger, não, então que não mate a criança, dê toda a criança pra esta outra mulher. Já a outra que não era a mãe verdadeira dizia: Nem meu, nem teu. Reparte a criança. Então, essa parte é fácil de analisar. Agora, será que nós, se estivéssemos no lugar dele, reagiríamos tão rápido de pensar nessa situação? Então, me traga uma espada e vamos cortar a criança e ver a reação dessas mães. Porque e nesta se vê reação ali nós vamos saber quem é a mãe verdadeira. o caso era sério, era complicado. Imagina. E se Salomão não tivesse agido, eu acho que com rapidez e objetividade poderia surgir outros problemas.
Sim. Mas ele agiu exatamente com sabedoria nesse momento. E é realmente algo vindo de Deus, porque era Sim. uma situação impossível de resolver. Porque Exato. uma dizia que esse filho é meu, aí a outra dizia a mesma coisa. E como saber, né? Como saber de quem realmente é? Sim. Então, Exato. é algo que vem de Deus. Exato. Porque, como Salomão pediu, ele pediu para julgar as causas com justiça, realmente. Isso é algo que a Exato, justiça fazer o ela que vem era fez. justo, né? Exatamente. Então, Glória a Deus. continuamos acompanhando a história de Salomão e os anos passam, né? Os Mas anos passam e nós vamos agora conseguir ver uma parte um pouco difícil da história de Salomão. A irmã Ana Paula vai ler em 1 Reis 11, versículo 1 e 2. Amém. Nos diz assim. 1 Reis 11, 1 e 2. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Meu Jesus. Que tristeza. Poxa vida, Salomão. É uma lista grande de povos de onde essas mulheres vieram. Nesse momento nós estávamos conversando, um momento íntimo ali, quando nós estávamos preparando esse momento para o assunto do programa e nós estávamos refletindo um pouco sobre essa situação. Porque a palavra de Deus diz que o temor é o princípio da sabedoria. E nós vemos que em um determinado momento da vida de Salomão, ele simplesmente desobedece a Deus, se casa com muitas mulheres, aquelas mulheres vêm e elas trazem os deuses delas junto com elas, e a partir daquele momento o coração de todos praticamente é corrompido com aqueles deuses. Sim. Aí a Sim, gente- porque no momento em que o rei, que era referência pro povo, se contamina, o povo também vai. Sim, ele tá no Exato. ele é O o povo líder perde daquele o... povo. Exato. O povo perde o exemplo, né? E isso é essa parte, assim, Prejudicial. que a gente, assim, se decepciona com Salomão, sabe? Porque isso Deus tendo o avisado. Sim. Não casem, não casem. E Deus ele explicou, deixou bem explicado o porquê não Por casar que não com casar com mulheres essas de mulheres? fora. Exato. E Deus deixou bem claro que o coração deles ia se corromper porque elas trariam os deuses de fora. Sim. Deuses estranhos, deuses estrangeiros. Sim, no momento a gente vê ali, Salomão, ele agiu com sabedoria. Porque no momento em que ele casa com essas mulheres, ele já não teria aquele conflito com os povos vizinhos. Mas nós vemos que ele também agiu com imprudência. Sim. E ele não vigiou no momento em que, exatamente ali nas escrituras, Deus dizia, não pode casar, porque sabe que vai acontecer. Então nós vemos que ali ele agiu realmente com imprudência. Ou seja, ele usou mal aquilo que Deus tinha dado para ele. Exato. Exatamente. E como ele desobedeceu ao que Deus tinha dito pra ele, conforme aquilo foi acontecendo, a gente consegue entender que o temor, ele foi indo embora. Exato. Sim. Aí que entra essa questão. Porque se Salomão tivesse tido temor nesse momento, principalmente, imagina, Deus falou as coisas ruins que iriam acontecer se nós casássemos com essas mulheres. Então eu tenho uma orientação do Senhor, o Senhor sabe o que faz. Então a falta de temor que Salomão agiu naquele momento fez com que esta atitude fosse a derrota da vida dele, a destruição da vida dele. Então, onde entra uma imprudência, como a irmã Duda citou, e uma falta de temor, uma coisa mínima ou uma decisão, geralmente as decisões são os pontos mais importantes da nossa vida, ali pode estar a linha que vai destruir a nossa vida. A decisão que pode destruir com tudo. Exatamente. Sim. E foi um momento onde a gente olhando de fora, a gente consegue compreender que ele também
agiu conforme o que ele desejava, conforme o que ele, né, o que ele queria. A gente olha assim, pra Sim, quê? eu sou o rei. Pô, pra que tantas mulheres? A gente fica olhando assim, mas por quê? E é como a Bíblia fala em Romanos 8, versículo 6, versículo 7 ali, quando fala sobre a inclinação No coração. pra carne, carne. que traz morte. E nós vemos ali que o povo foi corrompido. Para quem conhece o livro ali de 1 Reis, quem já leu, muitos reis são citados nesse Sim, livro. e se tu para pra ver depois do que aconteceu de Salomão, dos reis que se prosseguiram, a gente vê lá pra frente que se continuou. Sim, Sim, a se decadência, continuou. né? Depois Todos cometeram dessa o decisão de mesmo Salomão. O erro. mesmo erro. Foram poucos que se destacaram no meio Se como destacaram. pessoas que quebraram aquilo e voltaram a servir a Deus. Mas a Exatamente. maioria, tanto que o livro de Seguiu os 1 Reis mesmos termina com um rei que não servia a Deus. Não servia a Deus. É verdade. E nós vemos assim, e é interessante citar que no livro inteiro de 1 Reis, sempre que um rei faz algo que desagrada a Deus, a Bíblia sempre cita que aquele rei fez o povo pecar. Não foi o povo que foi atrás daquilo. O rei fez o povo pecar. Sim. Porque ele trouxe aquilo. E tudo isso começou com Salomão. Exato. E Salomão teria tudo para ser como o próprio pai, Davi. Sim. Davi errou ao longo da sua Ele vida. pecou, mas Sim. continuou íntegro até o final da vida dele. Tanto que nós vimos, quando estávamos lendo as referências que iríamos citar, né, irmã Ana? Nós vimos um conselho lá no início do livro de Reis que Davi deixa para Salomão. A irmã acha que seria interessante citar este conselho? Entrando no contexto que a irmã Ana e a irmã Duda estavam falando, em 1 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Nos diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele a ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Versículo 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos, Davi falando para Salomão, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Exatamente. Ele recebeu esse conselho do pai. Porque Deus já tinha falado com Davi. Pouco tempo antes de Davi morrer, o próprio Deus falou com Davi a respeito dos filhos dele. Exato. Porque, como a gente falou aqui, Davi errou durante a sua vida. Errou feio. Só que nós vemos que Davi, apesar de errar, ele continuou temente a Deus. Sim. Ele não deixou de guardar o temor a Deus. Sim. Tanto que nós não vamos ler, mas tem um momento da história de Davi que ele pede que Deus não retire dele o seu espírito. E é lindo de ver quando alguém pede isso, porque é realmente o temor sendo manifestado na vida de alguém. Exato. E a gente vai olhar ali para a vida de Salomão, ele poderia ter sido como pai, mas não foi, justamente porque faltou temor na vida dele. E como nós estávamos falando ali dessa queda de Salomão. Até porque Salomão, ele tinha todo o exemplo do pai dele, né? De um homem que Deus chamava ele segundo o meu coração. Um homem que estava sempre perante ele em todos os momentos. Então, eu creio que desde pequeno ele viu o pai dele fazendo isso. Tava ali pra ele, ó, segue igual o teu pai. Não foi à toa que o pai, no último momento, disse: ó, meu filho, guarda os preceitos do Senhor. Guarda. Porque isso te vai fazer bem. Sim. Até o Glória final da a tua Deus. vida. Sim, e o que a gente queria citar também agora, em relação a esse assunto, sobre os deuses estranhos, porque o real problema foi esse, né? Exato.
que esses deuses estranhos entraram Sim. e contaminaram o povo de Israel. E como a gente estava conversando ali, muitas vezes na nossa própria vida isso acontece também. A falta de temor, a desobediência, Sim. que quando nós deixamos de cumprir a palavra de Deus, o Espírito Santo vai se retirando. Naquela época não tinha ainda toda aquela manifestação do Espírito Santo, mas, né, hoje nós temos, graças a Deus, nós temos esse privilégio. Sim. Mas nós vamos desobedecendo, vamos deixando de cumprir a palavra. Exatamente. E aos poucos vai perdendo também aquele temor que antes tínhamos, tipo, fiz algo de errado, preciso me consertar. Aí passa, fiz algo de errado, deixa. Exato. É como nós ouvimos na pregação de hoje, né? Sim. Esses deuses estranhos eram os deuses daquele presente século. Exato. E eram deuses realmente de fato, podemos dizer, né? De idolatria, De escultura, deuses de outras religiões, podemos dizer assim. Agora, hoje em dia, um deus na nossa vida não precisa ser necessariamente algo, Uma estátua. de pedra, mas tendo religiões envolvidas. Um deus pode ser, o que nós ouvimos na pregação, tudo que tira o nosso tempo de adorar ao nosso Deus. Exato. Tudo que toma o nosso tempo, que deveria ser para Deus, está sendo um outro Deus na nossa vida. Porque quem merece todo o nosso tempo é Deus. Então, a partir do momento que eu dedico muito mais tempo em outra coisa a não ser para Deus, aquilo sutilmente tem sido um Deus na nossa vida. Que na pregação de hoje a gente ouviu, pode ser, hoje em dia, né? A era da internet, pode ser as redes sociais, pode ser alguma atividade que não seja da igreja, ou até atividades, por exemplo, que a gente pode fazer, por exemplo, as transmissões, as pregações que a gente escuta na internet não é algo bom, algo que nós aprendemos com isto, mas se nós gastarmos muito tempo nisso, nós também vamos estar perdendo tempo. O tempo que poderia ser dedicado entre nós e Deus, nosso momento com Deus. Sim. E nós permitimos essas coisas entrarem nas nossas vidas e isso nos afasta de Deus. Como a irmã Ana citava, hoje em dia os nossos deuses são outros, né? Sim. Nós estamos na era da internet, a era digital. Mas às vezes não é só a internet. Muitas vezes são... O que tem muito na vida do adolescente, no jovem, são amizades, Sim, né? sim. As Muito bem companhias, lembrado. pra quem ainda vai pra escola, quem estuda, né? O que acontece dentro da escola, só quem tá lá dentro sabe o que acontece. É verdade. E só o adolescente, o jovem, sabe as lutas que enfrenta. Sim. Mas nós temos 2 exemplos da mesma linhagem aqui que nós citamos, Davi e Salomão. E nós percebemos que Davi, mesmo errando, ele tinha o temor no coração. Então ele sabia de que forma ele tinha que voltar para o caminho reto. Salomão já deu uma deslizada, né? Exato. Eu acho que é por isso que a gente se frustra assim, quando lê essa parte de Salomão, porque a gente se identifica, né? Sim. A gente pensa, poxa, o exemplo que ele tinha do pai. O exemplo que nós temos ao ver todos os personagens bíblicos e os nossos pastores, pessoas ao nosso redor, né? Principalmente o que a palavra de Deus nos diz, de fato. Mas, tendo todos esses exemplos, né? Quando a gente faz alguma coisa errada consciente, sabendo do que nós estamos fazendo, isso dói. Quando nós nos damos por conta, dói profundamente. Então a gente sente essa dor de Salomão. A gente fica, Salomão, como que você foi agir dessa maneira? Você que antes teve um temor, que Deus se agradou do que você pediu. Este jovem poderia ter pedido tudo e pediu sabedoria. Deus se agradou e depois presenteou com riquezas, com mais outras coisas. O jovem que pediu sabedoria, no final da vida dele, não foi sábio. Não agiu com sabedoria, por falta de temor a Deus. E a gente vê que no final da vida dele, ele fala tudo isso. Que vaidade das vaidades. Tudo que ele viveu não era nada que o fez, ou seja, voltar pra Deus, pra... Eu esqueci a palavra. Para obedecer a Deus, para se voltar. Exato. No final ele diz assim, de nada valeu o que eu tive. Sim. Do que eu fiz, nada teve proveito. No final tudo foi por água abaixo. Verdade.
Sim, e a gente Glória já a Deus. falou aqui, mas acho que é importante a gente Ressaltar. frisar isso, ressaltar. Salomão, depois de Salomão, muitos reis vieram, né? A gente não vai ter tempo de citar todos os reis, mas foram muitos reis que vieram. Gostaríamos de fazer uma linha pra Gostaríamos você. de citar todos, mas Quem gosta de história o tempo é limitado. deve estar amando, assim. Aquela linha do tempo que a gente fazia na escola, na época de escola, todos os reinados, séculos, ia passando. Mas como o tempo é limitado, a gente não consegue Repete. fazer isso, mas isso... O livro de 1 Reis termina lá em Acabe, Acasias, Josafá, por esses por aí. reis aí. Isso. E como nós já citamos, a gente só vai ressaltar, depois de Salomão, os deuses estranhos entraram no reinado de Salomão. E eles permaneceram Continuaram. até o final. Até Acasias, depois de Acabe. Por mais que aqueles reis que ainda tinham um temor, que a gente vê depois de Salomão fez isso, aí vieram outros piores e outros que ainda tinham o temor de Deus, por mais que eles tivessem destruído os postes ídolos e os deuses falsos, nós vemos que depois se prossegue e voltam pro mesmo erro que atrás já tinha sucedido. Sim. Então é algo que eu acho que ficou forte ali, o povo se apegou com algo, e isso tudo por uma decisão errada de um líder. Exatamente. O Exatamente. impacto que isso teve. Exato. Prosseguindo, então. Vamos dar um intervalo agora. Vamos. Nós vamos cantar um louvor. Depois nós voltamos e lemos algumas participações e já nos encaminhamos para o encerramento do programa. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é
Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, só glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente,
Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente. Glória a Deus, estamos de volta depois de um hino maravilhoso. Glória a Deus. E nós queremos ler aqui algumas participações de alguns irmãos que estão conosco nessa noite. Irmão Cristiano Ângelo, glória a Jesus Cristo por essas jovens. E eu acho que ele falou em espanhol. Eu acho. Irmão Cauã Oliveira, paz do Senhor. Deus abençoe mais uma programação da Superintendência da Juventude. Irmão Elias França, de Candiota. Irmã Rode, irmã Prisca, irmão Bruno Soares, Fernanda Clavijo, irmã Cláudia Eduardo, Glória a Jesus. irmã Kátia Brito, Glória a Jaqueline Souza, Ana Thomas, Glória a Deus. o irmão Marcos Miqueias, Glória a Jesus. o irmão Pascal Silas Glória a Deus. e o irmão Ezequiel Pinheiro. E nós temos mais 3 irmãos aqui, a irmã Andréa Cruz, irmã Érica Melo, que está aqui Glória a conosco, Deus. e irmão Diego Torres, Glória a Jesus. também de Porto Rico. Bom dia. Glória a Deus. Vários irmãos participando, irmãos de outras cidades, outros países. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né, irmã? Que estão aqui Agradecemos ligadinhos a conosco. participação dos irmãos. Lembrando de algo que também esquecemos de falar no início. Muito importante, Não mano. deixe, Bem lembrado. não deixe de deixar o seu like. O seu like. Não deixe de gostei. deixar, eu gostei. É muito importante. Os irmãos já estão careca de saber por que é importante, né? Sim. Mas a irmã Duda pode dizer também por que é importante. A Não, irmã Duda esqueceu. Não, é muito importante evangelizar. pra divulgação. Porque Exatamente. quantos mais likes e Inscrições, inscrições, visualizações. comentários, mais o YouTube ele vai expandir para as outras pessoas. E Exatamente. muitos vão ser alcançados através do Exatamente. seu like, do seu É, a comentário. irmã Duda Glória a lembrou. Deus. Magicamente. Glória a Deus. E nós já estamos encerrando mais uma programação e nós gostaríamos de dar um resumo bem rápido, bem resumido, do que nós falamos hoje. Nosso versículo base, Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós falamos sobre Salomão, nós passeamos um pouco pela vida de Salomão, percebemos que ele começou bem o seu reinado, E infelizmente, por falta de prudência por falta de temor, e temor, consequentemente falta de sabedoria. exato, Exato. Infelizmente, o final do seu reinado não foi tão... tão esperado É, quanto não- no início. não foi uma coisa, né, maravilhosa de se ver. Mas é importante ressaltar que Salomão, no final da sua vida, ele reconheceu que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Nós não E no podemos- último, no livro ali de Provérbios, diz vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E como as Glória a irmãs cantaram aqui, uma parte do hino que diz que Jesus não nos abandona nunca, é o nosso protetor do mal, nos sustenta no momento de É a tentação. nossa fortaleza no meio da tentação. Glória a Jesus. Nós sabemos que é muito difícil a vida do jovem, ou se guardar, né? Toda aquela coisa. Nós temos em mente que nós precisamos temer a Deus, mas muitas vezes é exato. difícil obedecer a Deus. É difícil estar sempre ali, nos colocando diante da presença de Deus, vivendo em santidade. É um processo muito difícil na vida do jovem, Exato. mas é muito importante. E se nós temos que ter o desejo no coração.
de viver em santidade. E assim o temor ele vai sendo acrescentado nos nossos corações. É verdade. Nós mano. precisamos ter em mente que Jesus é a nossa fortaleza. Exato. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas Jesus tá ali. E Glória a Jesus Deus. deixou Jesus bem tá ali. avisado isso. Né? Exato. Que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas Sim. tem de Bom bom ânimo. É de bom ânimo. Eu Aleluia. venci o mundo. Glória E a Jesus Deus. também disse que sempre estaria conosco, né? Exato. Até Todos que os se momentos. findassem os séculos, É verdade. Jesus estaria conosco e Ele está conosco. Temos essa promessa, e que promessa e palavra de bom ânimo, né? Por mais que as coisas fiquem cada dia mais difíceis, e nós vemos os sinais acontecendo, é tão confortante saber que nós temos Deus a todo momento conosco e Ele está segurando E é a uma nossa mão. promessa que vai se seguir até a vinda dele. É uma promessa que não se quebrou em Exatamente, nenhum Madonna. momento. Glória Sempre a esteve Deus. aí conosco. Sim. Nós podemos sair da presença dele, mas ele vai Exato. estar sempre ali conosco. Só Glória nos a Deus. esperando. Nós até Aleluia. podemos passar por momentos difíceis, como o Salomão passou, podemos, né, dar uma deslizada ali, né, cai, levanta. Mas o importante é sempre se apegar em Jesus, Exato. porque é Jesus que nos ajuda. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, sim, mas sempre nos apegar em Jesus. Exato. Porque ele, como as irmãs cantaram, um hino maravilhoso, né? Jesus, ele é a nossa fortaleza, é o nosso protetor. E ele sempre, 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 sempre esteve conosco. Ele sempre vai estar. Nós só precisamos também estar dispostos a caminhar com Jesus. Glória a Deus. Por mais difícil que Salomão foi salvo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quantas pessoas do povo de Israel se perderam por causa Por causa daquilo? de uma decisão errada. Nós temos essa responsabilidade também. Sim. Porque Salomão era o exemplo daquele Exato. povo, era o líder daquele povo. E nós, no nosso dia a dia, nós somos o exemplo de muitas Exato. pessoas. Tanto no Exato. trabalho, quanto na escola, na faculdade, na vizinhança, em qualquer lugar. Nós somos Muitas Exemplo vezes a das gente pessoas. acha que, bom, não tô sendo exemplo pra ninguém tá me seguindo, eu não vejo. Mas na tua volta tem vários te olhando e vendo como tu tá procedendo, vendo a tua ação. E dali eles vão tirar uma conclusão de realmente se o que tu tá levando se esse evangelho que tu vive realmente é de prudência, tu vai estar ensinando ali pra aquela pessoa, né? Vai estar mostrando ali pra ela. Exatamente. Verdade. Nós temos Glória a uma Deus. grande responsabilidade como cristãos. Exato. O fato de ser cristão já é uma grande responsabilidade. Porque né? às vezes a gente ouve de muita gente que diz assim: ah, mas eu achei que os crentes eram tal coisa, porque eu conheci alguém crente e agia tal, assim, tal, assim. Então, às vezes as pessoas nem, não sei, se perdem, continuam perdidas porque viram uma decisão errada de alguém que poderia ser como exemplo pra ela, né? Poderia ser como um verdade. exemplo. Por isso que nós temos que cuidar muito como tem sido a nossa conduta, né? Nós somos seres humanos falhos, isso é fato. Exato. A nossa carne, o nosso ser é propenso para o pecado, Pra propício para o pecado, para pecar. Então nós precisamos da graça de Deus a cada dia. Mas que nós não venhamos perder a fé em Deus e principalmente o temor a Deus. Pois, como diz o nosso tema, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes muitos jovens querem adquirir a sabedoria, mas muitas vezes não têm o devido temor a Deus. Sem um, não adquire o outro. Sim. Então precisamos ter temor a Deus, ter temor em nossas decisões, no nosso comportamento, no nosso proceder, no nosso falar. Tudo que fizermos que nós venhamos ter este temor a Deus. Até no simples... É aí que entra, nas simples atitudes. Geralmente Satanás, ele vai agir nas pequenas coisas. Ele não vai começar em algo grande, mas nas pequenas coisas ele vai agir através de brechas que nós damos. Então, que nós venhamos ter temor nessas pequenas coisas, para que não venha afetar as coisas grandes da nossa vida. Sim, até porque tem aquela passagem ali na Bíblia, eu sei que vai fugir um pouquinho, que diz assim, que que diz assim, vós sois o sal e a luz do mundo. Sal da Somos terra e luz do mundo. exemplos. Sim.
exemplo para muita gente. A gente esquece muitas vezes que estamos sendo vigiados Exato. constantemente, né? Ou analisados seria, porque vigiados Tanto no mundo São espiritual quanto no mundo Exatamente. material. As pessoas que estão ao nosso redor no nosso trabalho, na escola, na faculdade, elas nos observam. Quantas Exato. vezes nós vemos os exemplos de salvação, das pessoas que estão ao Através nosso do redor testemunho de só uma de uma observação. pessoa. Exatamente. E quantas pessoas podem, como a irmã Duda dizia, podem continuar perdidas pela falta do exemplo de alguém. Às vezes a gente não precisa nem sair dizendo por aí, Jesus te ama, ou sair pregando a Bíblia, né, de capa a capa pra alguém. Não, o exemplo basta, muitas Só o vezes. teu Sim. proceder em tal situação já vai mostrar ali pra aquela pessoa, sabe? Exatamente. Então nós Glória a Deus. podemos encerrar essa programação. Amém. Vamos fazer uma oração. Vou pedir que a irmã Ana Paula levante a voz em oração, mas nós vamos orar todos juntos e nós convidamos todos vocês a orarem conosco. Amém. Glória a Deus. Vamos pedir que Deus sonde os nossos corações, Nos deu temor. nos dê o temor necessário para viver, Sim. Amém. Glória a nos Deus. dê amém. sabedoria e que nós possamos compreender quem nós somos em Deus e a responsabilidade que nós temos todos os dias no nosso proceder, na forma que nós falamos, o que nós falamos, porque isso é muito importante. Como a irmã Ana Paula citou, coisas muito pequenas podem nos levar para o inferno. Exatamente. Nós precisamos compreender essas coisas. E como nós estamos aqui sobre os deuses estranhos, é algo que está presente nas nossas vidas todos os dias. Sim. E nós não podemos deixar brechas abertas para que o diabo entre com os demônios ou até de forma sutil. Coisas na internet, amizades. São muitas coisas. Exato. E nós somos cristãos. Eu imagino que a maioria dos irmãos que estejam nos assistindo são irmãos, né? Conhecem a palavra de Deus. Enfim. Glória a Vamos Deus. Senhor, amado Deus, amado Pai. Jesus, eu entro, Senhor, em Tua presença agora, Senhor. Ainda temos um tempinho, Senhor, que vamos usar, Senhor, com preciosidade esse tempo, Senhor, para clamar a Ti neste momento, ó Pai. Senhor, Tu nos conheces, Senhor, e sonda o nosso coração, ó Pai. Sabe, ó Deus, a forma em que chegamos até aqui. Falamos, Senhor, brevemente, Senhor, fizemos uma meditação juntamente com os nossos irmãos, Senhor, sobre o que é, Senhor, ter o temor, ó Pai. E que o temor, ó Deus, é o princípio da sabedoria, Senhor. E muitas vezes, Senhor, na nossa vida, nós passamos por situações, Senhor, que não agimos com sabedoria, pois não estamos tendo temor a Ti, ó Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, que desde as pequenas coisas, Senhor, nós possamos ter temor a Ti, ó Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, fingindo ser cristãos. Nós não estamos aqui, Senhor, para usar uma roupa que denomina que nós somos cristãos, Senhor, ou um mero comportamento. Nós queremos, Jesus, ser fiéis a Ti, Pai. De todo o nosso coração, Senhor. O Senhor nos sonda, Pai. O Senhor conhece o nosso interior, ó Pai. Sabe como realmente somos, ó Deus. Pai, eu oro, Senhor, por cada uma de nós que estivemos aqui, Senhor, pela irmã Ana, pela irmã Duda, Senhor, pela irmã Valquíria, irmã Érica, que estão ali na mesa de operações, Senhor, pelo irmão Géser, Senhor, que esteve conosco, Senhor, cooperando na música, ó Pai. Por cada um de nós, por cada um dos meus irmãos, Senhor, que ouviram esta programação, os jovens que estiveram no culto, ó Pai, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós temos sentido, Senhor, o peso, Senhor, que está neste mundo a cada dia mais, ó Pai. O mundo, Senhor, está sendo preparado para receber o anticristo, Senhor, e nós estamos vendo tudo isso, nós estamos sentindo isso acontecendo a cada dia mais. Mas, Pai, nós temos tantas promessas que o Senhor nos deixou. Nós sabemos que o Senhor estará conosco até o fim, ó Pai, por isso eu te peço, Senhor, pela minha alma e pela alma dos meus irmãos, Senhor. Não deixe, Senhor, nenhum de nós, Senhor, desviar 1 milímetro do nosso olhar, Senhor, de Ti. As tentações de Satanás têm sido diárias em nossa vida, Senhor. As acusações do inimigo, Senhor, vêm por todos os lados. Mas o Senhor sonda o nosso coração e nos conhece, Pai.
Por isso eu te peço, Senhor, capacita a cada um de nós, Senhor, nos dá força, Senhor, para alcançarmos o céu, Senhor. Continuarmos nessa caminhada, Senhor, perseverantes, Senhor, fiéis a Ti, Senhor. Não, ó Pai, fingindo, mas de coração sincero, Jesus. Não é fácil, Senhor, não é fácil, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a dar um bom testemunho para aqueles que nos olham, Senhor, nos observam, Senhor. Para que esse testemunho, Senhor, possa impactar, Senhor, estas vidas, ó Pai, e trazê-las, Senhor, a Ti. Que o ministério, Senhor, e restauração venha crescer a cada dia mais até os confins da terra, Senhor. Nós somos, Senhor, eternamente gratos pelo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos, Senhor, e nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, por este dia, ó Pai. Muito obrigada, Jesus, por tudo, Deus. Amém. Amém. Glória a Nos Jesus. despedimos deste programa com paz, oração Oração e união.